Revisão da vida toda do INSS. É isso mesmo, a novela voltou. Mais uma temporada, né? A gente está no tempo das séries. Não tem um romance, uma novela tão grande, tão emocionante, cheio de reviravoltas quanto a revisão da vida toda. O STF decide que é legal, bate o martelo, depois muda o governo, o INSS muda o entendimento com relação à visão da vida toda, e no meio de tudo isso está o povo sem saber o que está acontecendo, o que pode esperar dessa revisão, que é, sem dúvidas, de direito dos aposentados e pensionistas que fizeram a maior parte das suas contribuições ao INSS antes da mudança para o plano real. É necessário, é óbvio, gente, que é necessário que esses valores contribuídos antes do plano real valham aí na hora de fazer o cálculo da aposentadoria e com isso esses aposentados possam ter as suas aposentadorias aumentadas aí. Afinal, não é dinheiro grátis que eles estão pedindo, é um dinheiro que foi contribuído durante toda a época aí de trabalho, tá? Vamos entender um pouquinho mais em que pé que está essa questão aí da revisão da vida toda e se você tem direito a pedir essa revisão também. Olha só, os ministros do Supremo Tribunal Federal, que é o STF, iniciaram agora no final de fevereiro uma nova fase do julgamento sobre a revisão da vida toda. O julgamento vai ocorrer em plenário virtual e está previsto para encerrar no finalzinho de fevereiro. O que vai ser decidido nessa reunião, nesse plenário virtual com relação à revisão da vida toda? O STF, gente, deve definir se a regra estabelecida em 2023 será aplicada também para aqueles que já tinham processos em andamento antes da decisão. Outro ponto em análise, segundo a nota que foi emitida aí para a imprensa, é se os aposentados que obtiveram aumento do benefício com a revisão precisarão devolver os valores recebidos. É aquilo que eu falei, né? O STF estava dando aí, estava decidindo favorável a esses aposentados que entraram na justiça pedindo essa revisão da vida toda, mas depois com a mudança do governo houve uma mudança no entendimento e o que eles querem decidir é o seguinte: como que ficam os processos que já estavam em andamento antes dessa decisão, depois do governo Lula, ou se por acaso vai cancelar e vai fingir que nada aconteceu. E também com relação àquelas pessoas que anteriormente do governo Lula, anteriormente a 2023, haviam ganhado, tiveram as suas aposentadorias aumentadas e se elas vão precisar, gente, olha que absurdo, devolver os valores. Só no Brasil isso que acontece, né? A pessoa tem direito, o STF concorda com isso, o governo começa a pagar os valores para essas pessoas, depois há uma mudança no governo, há misteriosamente uma mudança no entendimento do STF e aquelas pessoas que foram beneficiadas talvez podem precisar devolver os valores. Qual que é o entendimento do presidente do STF? Em setembro de 2023, o STF determinou um cálculo único e obrigatório para as aposentadorias, eliminando, gente, a possibilidade de escolha entre diferentes formas de cálculo. Antes disso, o trabalhador podia optar pela regra que considerasse mais vantajosa, levando em conta todas as contribuições feitas ao longo da vida. Então, o trabalhador, junto com o advogado ali, ele podia fazer um cálculo, né? Se todas as contribuições feitas ao longo da vida iria ser vantajoso para ela, para essa pessoa, né, levar em consideração essas contribuições, iria ser mais vantajoso, iria aumentar o valor da aposentadoria, por exemplo, obviamente se optava por esse mais vantajoso, mas agora não. O entendimento do STF é que a pessoa não pode optar, não pode escolher entre diferentes formas de cálculo, vai optar aí por um cálculo único e obrigatório para as aposentadorias. Então você não pode mais optar por aquele cálculo que é mais vantajoso para você, você precisa optar por um cálculo único. O presidente do Supremo, que é o ministro Luiz Roberto Barroso, já havia antecipado em 2024 seu entendimento de que não será necessário devolver os valores já recebidos antes da nova decisão do STF. Mas não depende do voto do presidente, né? Depende do voto de todos ali do STF para levar em consideração se devolve, se não devolve, o que vai ser feito aí com relação a essa revisão da vida toda. E você pode estar me perguntando, né? Eu já expliquei um pouco no começo, mas explicando direitinho aqui para vocês, qual que é o propósito da revisão da vida toda? A revisão da vida toda foi criada para beneficiar segurados
que tiveram redução nos valores de aposentadoria devido à alta inflação anterior ao Plano Real, permitindo que todas as contribuições fossem levadas em consideração, ou seja, incluídas no cálculo. Então, aquela questão que eu falei, se a pessoa trabalhou aí e a maior parte das contribuições e os maiores valores foram feitos antes do Plano Real, com a mudança do Plano Real se desconsiderou esses valores e considerou apenas os feitos depois do Plano Real, o que é, obviamente, gente, muito injusto, né? E aí essas pessoas ficaram aí no prejuízo, foi onde começou-se essa luta, essa novela aí da revisão da vida toda, se vale, se deve levar em consideração, se não deve e etc. E a seguinte pergunta também, que eu já antecipei para vocês aqui, é se é verdade que a revisão da vida toda já tinha sido aprovada. Em março de 2024, o STF decidiu por 7 votos a 4 que os aposentados não podem escolher a regra mais vantajosa para o recálculo do benefício. Essa decisão revogou um entendimento anterior da Corte que favorecia a revisão da vida toda. Esse entendimento anterior do STF foi batido o martelo em dezembro de 2022, né? O governo anterior. Foi só aí no governo anterior a visão do STF foi favorável aos aposentados. Mudou-se o governo, mudou-se o entendimento do STF e agora desfavorável para os aposentados. Eles até aceitam a revisão da vida toda, mas que seja levado em consideração apenas uma forma de cálculo, o que é desvantajoso para muitos casos aí de muitos aposentados. Pessoal, atualizei aqui o vídeo para postar aqui para vocês, porque essa novela do STF com relação à revisão da vida toda, como eu disse, é um seriado aí muito emocionante, né? E o que acontece? Uma notícia que eu peguei aqui na Exame, ela diz o seguinte, e eu resolvi não postar antes de trazer essa atualização, e é por isso que tá vendo até meu bigode meio diferente aqui, mas é porque eu estava esperando as decisões, tudo certinho, para postar esse vídeo. Mas olha só o que diz aqui a revista Exame. O que está em jogo nessa revisão da vida toda, nesse julgamento que começa agora em meados de fevereiro. O recurso questiona a mudança de entendimento do STF sobre o tema e pede que a proibição da revisão da vida toda não se aplique aos aposentados que entraram com ações judiciais até 21 de março de 2024. Então, gente, esse recurso que vai ser julgado dessa vez, agora em fevereiro, é muito importante. Primeiro, porque questiona, como eu sempre tenho falado, essa decisão, essa mudança de entendimento misteriosa. Tinha-se um entendimento favorável aos aposentados e desfavorável ao governo na época do Bolsonaro. O Lula entrou, mudou-se o entendimento do STF, se tornando favorável ao governo e desfavorável para os aposentados. Além disso, o que está em jogo é que essa proibição da vida toda, da revisão da vida toda, tudo bem, vai proibir a revisão da vida toda, mudamos o entendimento, ok, mas que não se aplique para aquelas pessoas que estão com as suas ações judiciais feitas até 21 de março de 2024. Ou seja, que seja de 2024 para frente. Não aquelas pessoas que já entraram de 2024 para trás, que elas continuem tendo as suas causas julgadas e sendo favoráveis, que elas possam ter os seus aumentos, os seus incrementos aí na aposentadoria, e sendo desfavoráveis, que aí não mude nada, né? O que acontece então é que a Advocacia Geral da União, obviamente, se manifestou contra esse recurso, alegando que a decisão do STF não tem ilegalidade e que a revisão dos benefícios causaria um grande impacto financeiro aos cofres públicos. Sempre essa desculpa, né? O impacto financeiro nos cofres públicos. Mas o impacto da corrupção não se leva em conta, o impacto dos fundos eleitorais, dos fundos partidários, não se leva em conta, o impacto causado também por obras superfaturadas, pelos salários dos políticos e dos próprios ministros do STF, que inclusive foram reajustados recentemente, não se leva em consideração, né? Sempre o impacto vem na hora, só é levado em consideração na hora de trazer para o aposentado, para quem mais precisa, aquele recurso que é dele mesmo. Afinal, o aposentado pagou e tem direito
dessa revisão da vida toda, tá bom? Então estou passando aqui só para abrir esse parênteses importante e agora você vai continuar com o fechamento do vídeo anterior que eu tinha gravado. Valeu! É importante, gente, você se ligar aqui comigo, seguir o nosso canal, se inscrever aqui no canal, porque eu estou trazendo todas as informações. Daqui a pouco, daqui mais ou menos 20 dias, vai sair a decisão final sobre a revisão da vida toda. É interessante demais você acompanhar aqui, porque você pode ser contemplado. De repente, muda-se o entendimento aí e passa-se a levar em consideração esses cálculos. Você pode ter até mesmo o valor da sua aposentadoria aumentado. Eu tenho várias e várias dicas aqui de como antecipar a aposentadoria. Tudo, gente, sem promessas, tudo de acordo com a legalidade, de acordo com as pesquisas aqui, de acordo com aquilo que a gente vai apurando aqui com advogados previdenciaristas e etc, tá bom? Esse é o nosso vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se ficou alguma dúvida, manda aqui nos comentários que eu gravo novos vídeos. Inclusive esse vídeo agora, por exemplo, veio da dúvida de vários e vários internautas que mandaram aqui pra gente, tá bom? Espero ter contribuído com vocês aqui. Amanhã tem vídeo novo, ou se você não quiser esperar amanhã, dá uma vasculhada aqui no nosso canal, que tem muita coisa interessante. Até o nosso próximo encontro. Valeu!